Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão que cria aí algumas confusões, alguns equívocos. As pessoas usam muito certos termos, mas sem conhecimento adequado do que esses termos querem dizer de verdade. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre tradição e conservadorismo. Ou seja, será que uma pessoa tradicional ela é conservadora? Será que uma pessoa conservadora necessariamente é tradicional? Quais são as diferenças? Então, hoje esses termos eles estão sendo muito utilizados, né? As pessoas falam do pensamento conservador e aí outras pessoas se identificam como tradicionais sendo conservadoras. Outras dizem que tal coisa conservadora na verdade é tradicional. Enfim, há aí toda uma utilização intercambiável das palavras, e o vídeo de hoje vem justamente pontuar as diferenças entre ser tradicional e ser conservador, né? Então, será que é a mesma coisa? Será que quem é conservador gosta das coisas e gosta das coisas do passado é necessariamente tradicional? Então vamos tentar descobrir isto hoje. Então, como eu disse, eu tenho observado que há aí uma certa confusão, né, entre tradição e conservadorismo, né? Então, aqui no canal, né, a tradição, no sentido que eu uso aqui, é algo transmitido desde um tempo imemorial, cuja origem ela é supra-humana, ou seja, é algo que foi intuído em um tempo imemorial, né, e que através da influência espiritual ele foi intuído, né, esse algo que nós chamamos de tradicional, né? E aí essa intuição, cuja origem é supra-humana, ela foi sendo transmitida de maneira que a sua essência ela manteve-se intacta, né? Então essa seria aquilo que a palavra, né, o uso da palavra tradição. Então esse seria o significado da palavra tradição como nós utilizamos aqui, né, e como é utilizada a palavra tradição nos escritos que nós consideramos escritos tradicionais, ou seja, algo imemorial, cuja origem é supra-humana, que foi intuído em um tempo imemorial através da influência espiritual e que foi transmitida de maneira que a sua essência manteve-se intacta. Então essa é a ideia de tradição, né? Então, se nós pegarmos essa definição, nós vamos perceber que tradição não é um costume mais ou menos antigo, não é o apego ao passado, não é nostalgia, né? Não é ser anacrônico, não é não se adaptar, né? Não é não se adaptar às mudanças aí que acontecem conforme vai passando o tempo, as mudanças necessárias de tempo e de lugar, etc, né? Então, não é nada disso, né? Tradição é algo supra-humano, tá? Tem a ver com uma doutrina, né, que é imemorial, que tem uma fonte supra-humana e que em si ela não se modifica, né? Então, ser tradicional é conservar aquilo que é atemporal, né? Aquilo que é válido igualmente para todas as épocas, né? Então, nesse sentido, ser tradicional pode ser bem o contrário de ser conservador. Por quê? Porque, veja bem, nós falamos em conservar aquilo que é atemporal, aquilo que é válido em todas as épocas. Então você pensa o seguinte: se há 100 ou 200 anos atrás alguém adulterou a tradição, né, os costumes de 100 ou 200 anos atrás eles devem ser mudados, eles não devem ser conservados, porque eles são costumes antitradicionais. Da mesma forma, se há 800 anos atrás alguém modificou um ensinamento tradicional, não é porque faz 800 anos que se fez essa modificação, ou porque faz 800 anos que se ensina errado, que isso virou tradição. Um erro ele não é tradicional, né? Então,
Se você, por exemplo, pega os ensinamentos de 800 anos atrás, ensinamentos que podem ser classificados como ensinamentos heréticos, né? Não é porque faz 800 anos que tem aquela heresia que essa heresia se transformou em tradição, né? Então, e aí diz assim, mas eu conservo, eu sou conservador de uma heresia de 800 anos atrás, eu sou conservador de um erro de 800 anos atrás, então eu sou tradicional. Não, você não é tradicional. Você pode ser conservador, você pode conservar aquilo que aconteceu há muito tempo atrás, mas a tradição em si, ela é atemporal, né? Aquilo que é conservado dentro do aspecto tradicional é aquilo que é atemporal, aquilo que é válido em todas as épocas e aquilo que vem de um passado imemorial, né, intuído de uma fonte supra-humana e supra-racional, né? Então, a gente que acha, por exemplo, que manter o costume da vovó, né, o costume de 70 anos atrás é ser tradicional, né, que andar de paletó e gravata é tradicional, né? Não é, né? Isso aí é conservador. Você ser conservador de hábitos que são hábitos totalmente contingentes, né? Hábitos que são exteriores, hábitos que são temporais. E a tradição, ela não trata disso, né? Então, se você pensar, quando o primeiro indivíduo colocou lá um modelo de terno e gravata, né, quem usava casaca achou aquilo ali uma inovação, né? Da mesma forma, quando inauguraram as casacas, quando usavam as vestes anteriores ali do século XVIII, né, com meias de seda para fora e etc., quem viu aquilo pela primeira vez achou uma inovação, né? E muito provavelmente essas pessoas aí não são conservadoras. E hoje o sujeito usa terno, gravata, paletó e gravata e acha que aquilo ali é tradicional. Não, não é. Ele está simplesmente conservando um hábito mais ou menos antigo, né, de alguns anos, aí, e isso não tem absolutamente nada a ver com tradição, porque tradição não trata disso, né? Então, da mesma forma, quando se fala, né, por exemplo, de família tradicional, hoje em dia, né, há um uso completamente abusivo desse termo, né? A tradição não cuida de modelos contingentes que são relativos a individualidades, né? Então dizer, minha família é muito tradicional, minha família faz ceia de Natal, minha família é muito tradicional, meu vovô e minha vovó nunca usou calça e meu vovô usa paletó e gravata. Isso não é tradicional, isso é conservador, né? A tradição, ela não cuida de modelos contingentes que são relativos às individualidades, né? A tradição, ela transmite doutrinas atemporais, doutrinas imemoriais, doutrinas que são válidas para todos os tempos e para todos os lugares. Então, é preciso tomar muito cuidado para não se confundir aquilo que é o invólucro, onde é apresentada a tradição, com a tradição em si, né? O modo como se expressa a tradição, ele pode variar, obviamente, pode se adaptar e deve se adaptar, né? Mas o conteúdo que é transmitido é um conteúdo intocável, é um conteúdo inalterável, né? Então, por exemplo, uma das minhas lutas aí como budista, por exemplo, né, que as pessoas confundem um pouco, foi exatamente o que? Mostrar que os hábitos asiáticos, os hábitos chineses, os hábitos japoneses, eles não são uma tradição, né? Eles são costumes. Costumes relativos a um determinado tempo e a um determinado lugar. Tradição é aquilo que a doutrina expressa, que a doutrina budista expressa, né? Então, o modo como essa doutrina ela é expressa pode e deve ser adaptado. Então, é simplesmente ridículo que eu tenha um templo cheio de brasileiros que vão estar lá recitando um texto em chinês antigo com leitura japonesa, né, chamada de kanbun, ou seja, a leitura japonesa dos ideogramas chineses, né, de textos escritos com uma gramática chinesa, e dizendo que isso é tradição. Não, isso não é tradição, isso é conservadorismo. Aliás, um conservadorismo extremamente burro, né?
uma vez que essas pessoas não estão entendendo o que elas estão falando e não estão recebendo, portanto, a transmissão doutrinária que seria o objetivo daquele texto. Então, isso é um conservadorismo que é até antitradicional, né? Da mesma forma que eu vejo, às vezes, algumas pessoas que, por exemplo, são budistas de um templo chinês e são brasileiras e querem se transformar em chinesas, né? Querem mudar a própria nacionalidade, ou brasileiros que entram num determinado grupo japonês e começam a querer falar com sotaque e a imitar costume japonês, e acha que para ser budista ele tem que comer ali bolinho de arroz e tomar misoshiro e coisas assim, porque senão ele não é budista. Então isso é conservadorismo, e um conservadorismo bastante questionável, né? Agora, tradição é o contrário. Tradição é aquilo que não varia, é aquilo que está dentro de um digamos assim, de uma atemporalidade, né? De uma transhistoricidade, está além da história, né? Está além dos costumes, está além dos hábitos, está além dos hábitos locais, né? das questões geográficas, né? E aí, por outro lado, existem pessoas que confundem tudo, né? E aí elas tentam justificar as alterações da doutrina com uma suposta necessidade de adaptação, né? Não percebendo, então, que o que pode e deve ser modificado são os meios de apresentação da doutrina em si, né? Os meios, não a doutrina, nunca a doutrina, né? Da mesma forma, não é possível que uma individualidade qualquer crie uma tradição, né? Você não pode inventar símbolos, inventar ritos, né? O que se pode fazer é organizar elementos tradicionais de maneira criteriosa por pessoas que têm conhecimento profundo da doutrina envolvida, né? Então, o que se faz é organizar esses elementos tradicionais de uma maneira criteriosa para um ritual, né? Para ordenar um determinado ritual. Mas não é sair inventando elementos e criando do nada, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, nos comentários, algumas pessoas comentaram lá em relação ao vídeo que eu fiz sobre a Mork, né? Falando que, não, tradição é simplesmente a transmissão de costumes, né? Não, porque é preciso adaptar, porque as ordens iniciáticas precisam se adaptar, etc. Escuta, se adaptar aquilo que é necessário adaptar, aqueles elementos que são contingentes, aqueles elementos que são necessários de adaptação conforme se passa o tempo, ok, isso é necessário, isso é verdadeiro, mesmo porque tudo é transitório, né? Agora, quando nós falamos da tradição, nós estamos falando de elementos atemporais, transhistóricos, elementos que não estão submetidos aí às contingências do tempo, elementos que não estão submetidos às vontades humanas, né? Elementos que estão acima disso, que são válidos tanto há 1000 anos atrás, como são válidos hoje, como serão válidos daqui a 3000 anos, né? Então, é isso que há aí essa confusão, né? Existe essa ideia de que você modificar doutrinas, que você alterar doutrinas seria também possível por conta de uma suposta adaptação, né? A pessoa vai lá, não, é preciso adaptar, então eu mudo tudo, né? Mudo as partes doutrinárias, modifico ali as partes contingentes, mas junto com as partes contingentes eu modifico as partes essenciais, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso, né? Espero que com esse vídeo eu consiga esclarecer, né, ou esteja conseguindo esclarecer a você a diferença entre tradição e conservadorismo, né? Entre ser tradicional e ser conservador. Então fica aqui a minha mensagem, né? Espero que eu tenha conseguido dissipar um pouco essa confusão para as pessoas que estão assistindo este vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Agradeço a sua presença, agradeço a sua paciência de aguentar assistir o vídeo até aqui e espero você nos nossos próximos vídeos. Vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os meus mais recentes trabalhos, né? Estão em e-book, sem taxa de envio, sem correio, né? Você vai lá,
faz o pagamento online e recebe aí no conforto da sua casa por um preço muito mais atrativo do que se fosse o livro físico, né? E creio que será bastante útil àqueles que querem estudar simbolismo, estudar maçonaria, enfim, estudar aí uma série de assuntos correlatos aqui ao nosso canal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, deixe o seu joinha, deixe seu curtir, não se esqueça, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque isso é importante para que o YouTube perceba que os vídeos estão tendo um bom engajamento e que mais pessoas possam acessar o nosso canal e, junto conosco, aprender aqui alguns conceitos importantes para a tradição. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!